E dizer que quando o Evaldo me chamou para começar um trabalho aqui utilizando o extrato integral da cannabis, ou cannabis, como dizem meus colegas aí fora, ou da velha maconha, conhecida pela buraqueira aí afora, também, né? É, eu fiquei muito lisonjeado e, ao mesmo tempo, Não é tão alto, não. o negócio o caldo vai engrossar agora, né? Tá com Porque dor de até cabeça, então a não? gente ia fazendo as nossas prescrições de forma individual, Tá. de pessoas que nos procuravam com diversos sofrimentos físicos e mentais também, né? E a gente ia prescrevendo uma coisa com outra. Esse convite aqui foi uma coisa bem direcionada. Olha, são pessoas que são, a grande maioria delas, são usuárias de drogas de formas abusivas, ou não sei se tem outro termo hoje para se fazer disso, né? E que também trazem por trás disso um grande sofrimento psíquico. E aí, como é que a gente pode trabalhar com isso? Digo, ó, vamos lá. Tem uma literatura médica já bastante vasta, como foi falado aí anteriormente. Já tem mais de 9.000 ou 1.000 artigos publicados nessa grande biblioteca chamada PubMed, ou PubMed, como queira falar. E dentre esses estudos sobre a cannabis de uma maneira geral, tem lá uma centena de trabalhos também encaminhando sobre a questão da saúde mental relacionada com a questão do uso da cannabis. Então, em cima desse conhecimento que eu vinha estudando e também pondo em prática, foi que eu aceitei esse desafio de começar a trabalhar com esse grupo específico de uma entidade como Heidi, que sempre está com um pezinho ali na frente, chuta na porta, né? E aí, vamos mostrar a vocês hoje um pouco do que nós já vimos nesse período aqui, né? É um N, quer dizer, um grupo ainda pequeno, né? Mas que traz assim um grande alento pelo que a gente vai ver agora, né? Então, vamos sentar ali, que ali eu vejo melhor, né? E a gente fica passando aqui e Naide, qualquer coisa, me ajuda ali, que ela fez os gráficos comigo ali, os slides, tá bom? Vamos lá, gente, primeiro aí. Então tá aí, né? O uso de canabinoides ou do extrato, pode-se dizer assim, né? Do extrato integral da cannabis no sofrimento psíquico, né? Foi um trabalho que eu, auxiliado por o nosso grande colega Evaldo Melo, trabalhando na parte mais, digamos, alopática do atendimento, e eu fazendo uma prescrição mais direcionada com a questão do extrato da cannabis. Eu acredito muito nessa questão de se trabalhar conjuntamente com outro especialista em determinadas áreas, porque essa parceria de conhecimentos faz com que a gente trabalhe de uma forma mais segura, né? Aonde é que está tendo um efeito X ou Y, como é que a gente pode desmamar aquela medicação, subir aquela outra, subir um determinado canabinoide, descer outro. Então, isso é muito importante, esse trabalho conjunto, que facilita, né, a compreensão da psicodinâmica do atendimento, da administração do fitoterápico, no caso, o extrato integral da cannabis. Vamos próximo. Então, aí o grupo foi de mais ou menos de 15 pacientes que nós começamos a atender aqui. Ali vocês estão vendo sexo feminino 5, 10 masculino. Vamos lá. Não tem muito o que dizer mais disso, não. Ali está mostrando mais ou menos a distribuição da faixa etária. De 30 a 40 tinha 2 pacientes. De 41 a 50, 7, de 51 a 60, 4, e de 60 e mais, 2.
Próximo. Distribuição do número de pacientes por diagnóstico. Então, ali, eu sou cegueta, né? Então vou chegar mais para perto aqui. O uso abusivo de substância psicoativa, PSA, né? Era de 86,7% desse grupo aí. Transtorno bipolar, ansiedade, depressão na faixa dos 40%. Os que sofriam de insônia ou distúrbio do sono por 33,3%, transtorno psicótico 20%, transtorno de personalidade 13%, borderline 13%, TOC 6,7% e PIC, que é uma doença bem chique, rara, né, Kátia? Tinha 6,7%. Vamos lá. Deixa eu encostar de novo. Vou ficar por aqui mesmo, viu? Aqui é a distribuição do número de pacientes por medicação utilizada. 93,3% ansiolítico, antidepressivo 93,3% também, 80%. Por que esse número? Porque eles são utilizados conjuntamente. Tem paciente que faz os 2, 3 desses, né? É por isso essa coisa misturada aí. Se fosse juntar tudo aí, ia dar 1000% já, né? Os neurolépticos, 80%, indutor do sono, 53%, 40% anticonvulsivante e 20% de estabilizador do humor. Próximo, por favor. Então, dessa amostra que nós tínhamos com 15, nós fizemos um critério de inclusão e de exclusão. O critério de inclusão é que estivesse fazendo uso do fitoterápico pelo menos há 3 meses, depois quando nós começamos a fazer análise do estudo. E os critérios de exclusão, não adesão ao tratamento prescrito ou outra impossibilidade de permanência do grupo em estudo. Se, por exemplo, um médico que acompanha essa paciente, ou o paciente diz, olha, ele não vai participar não, porque esse negócio não dá certo, ou outro que teve uma recaída ou uma recursividade, e o médico também disse, olha, eu não quero mais ele aqui não, isso aqui é muito, muito folgado, banda ele lá para o negócio ficar trancado lá dentro, na outra clínica. Enfim, essas coisas que impossibilitaram com que essas pessoas permanecessem no grupo, elas foram, digamos assim, retiradas da análise, muito embora elas possam já ainda estar participando do grupo. No total, ficaram 9 pessoas, 9 pacientes. Aqui é o comparativo da prescrição do extrato de cannabis utilizado no início do tratamento, março de 2020, e na última avaliação, que foi em outubro de 2021, por posologia e concentração. Quer dizer, a posologia quantas vezes ao dia e se é 2%, 3%, esse tipo de coisa. Significa mais ou menos isso. Segundo a composição dos canabinoides, a gente sabe que os principais os componentes da cannabis, os principais, que tem mais 350 ou 450 já descobertos, é o CBD e o THC. Tá? Então, por exemplo, o número de pacientes que usavam CBD em março de 2020 era 4, que em outubro de 2021, quer dizer, uma análise do início para o fim, era 5. CBD mais THC, 3, aqui no início, no final, 3. O misto, que a gente chama de 1 para 1, quer dizer, que tem a mesma quantidade de CBD e a mesma quantidade de THC, era de 2 e 2. Tá? E aí, acho que é interessante, como isso é interessante, e eu vou mostrar daqui a pouco um gráficozinho para vocês entenderem o porquê disso aqui. Por exemplo, a gente sempre começa com a concentração baixa, vocês estão vendo aqui, ó, 1%, 2%, 1%, 1%, 2%. Aqui embaixo aqui deu uma levada de 6% e outro 2%. Isso aqui é que eu vou mostrar para vocês porque isso é importante. A gente começar com a concentração baixa e ir subindo gradativamente para a pessoa entender o que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou mostrar um grafozinho que vai explicar direitinho isso para vocês. E no final, vocês podem perceber aqui, né, que o número por exemplo, aqui cadê o gotas, né? Gotas no início, o paciente de outubro, 3 gotas a 4%, 2 a 6% e tal. No final aqui, as quantidades de gotas começam a aumentar, ó, 29, 39, 60, 12, 51, e as concentrações também começam a aumentar. Então, voltando àquela questão que a gente está falando, começa com uma coisa baixa, vai subindo gradativamente até chegar na dose ideal, e a partir dali a gente
tentar sustentar no máximo possível naquele platô que a gente considera ideal. Nunca começar lá por cima, né, com dose alta, que você pode já começar fazendo um efeito não desejável para o paciente. Né? Então, coloca o próximo aí, por favor, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Que é isso mais ou menos aqui. Né? Eu sempre digo às pessoas que, quando a gente começa a fazer uma coisa, eu considero essa coisa aqui como se fosse uma montanha. Eu acho bacana essa visualização. Quando o alpinista vai subir uma montanha, para poder chegar lá no topo da montanha e ver até a visão ideal, onde lá de cima ele vista Caruaru, São José da Gita, Afogado da Engazeira e Paris à noite, que é aqui em cima, ele está aqui em cima, né? Ele tem que escalar. Ele tem que escalar essa coisa aqui. Pega o martelinho dele, um grampinho, e vai subindo. À medida que ele vai subindo, ele vai mudando a paisagem, ele vai vendo a paisagem mudar. Se ele está 100 metros de altura, ele vai ver uma casinha que ele não via. Se ele está a 500 metros, ele vai ver uma vila que ele não via. Se ele está aqui a 1.000 metros de altura, ele já vê Gravatar. E se ele está aqui em cima, essas visões que eu disse, à noite ele vê Paris. Mas para isso ele começou a fazer essa escalação, né? O escalamento, sei lá, ou escalonar, ou escalar. Pronto, escalar. Ele começou a escalar e foi escalando até chegar aqui em cima. A mesma coisa com o uso do óleo. Você nunca começa aqui em cima, senão você pode cair do lado de cá logo, que não é o ideal. Você sempre começa por aqui, vai escalando também, e à medida que você vai escalando, você vai vendo a mudança da sua paisagem também, a paisagem dos acontecimentos que o óleo está fazendo em você. Se está assim, ou se está assim, ou se está no mesmo. E a gente sempre vai fazendo isso até chegar na dose ideal, né? Na dose ideal. Então, a minha avó já dizia, a diferença entre é a dose, né? Ou seja, ele diz assim, ó, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Ou seja, nem dá de menos, nem dá de mais, porque senão vem o efeito colateral da coisa. O ideal é que a gente fique por aqui, tá? Então, é essa estratégia que a gente faz de começar com pequenas doses, subindo, até chegar na que a gente considera a dose ideal. A dose ideal, os nossos colegas aqui que estão usando o óleo sabem muito bem como é. Ele começa a dizer, estou dormindo bem, eu estou menos ansioso, eu estou menos isso, estou menos isso, estou menos isso, estou menos isso. Então, é uma curva de inversamente proporcional. À medida que eu vou subindo a concentração e a dosagem, os sintomas vão caindo, até chegar nessa dose ideal, que é aquela que está em equilíbrio e que começa a fazer as coisas de uma maneira mais sem tanto sofrimento como ele vinha fazendo anteriormente. Bom, era isso que eu queria mostrar, aquele gráfico de 2%, 1% e subindo ao longo do tempo. Vamos lá? Esse é interessante, o comparativo do padrão do uso como é que chama? Isso, substâncias psicoativas, SPA. Eu só me lembrei o pronto-socorro do... E eu trabalhei tanto naquilo que fiquei traumatizado com isso na cabeça esse tempo todinho. Então, o serviço de pronto atendimento, que é a substância psicoativa. Antes, 6 meses antes, como é que as pessoas se comportavam, e após a introdução, pelo menos 3 meses, do extrato de cannabis. Por exemplo, essa aqui, por exemplo, uma pessoa não usava há pelo menos 3 meses antes de entrar no estudo. Não usava nenhuma substância psicoativa. Aqui, após esse período, não usa há pelo menos 3 meses, são 3 pessoas. Do grupo de 9 pessoas que entraram, começaram a fazer o uso, há pelo menos 3 meses, 3 pessoas não usam mais essas substâncias psicoativas. A primeira vez antes de usar o óleo, tá? Uma pessoa. E não usa há 2 meses, 5 pessoas já não usam há 5 meses, não usa de maneira nenhuma substância psicoativa. Eu estou aqui agora, né? Uma vez por mês, 3 pessoas. E uma vez no último mês, só uma pessoa. Diferença, né? De uma coisa para outra. E 2 a 3 vezes por mês, 4 pessoas. Nenhuma lá mais. Então, o uso abusivo dessas substâncias, elas deixaram de existir nesse grupo, pelo menos até agora. Essas pessoas não usam mais o óleo pelo menos de 2 a 3 vezes por mês, como tinha anteriormente nesse grupo de 4 pessoas que faziam uso de forma
de 2 a 3 vezes por mês, sempre nessa residência. Depois que começaram a fazer o uso do óleo, nenhuma dessas pessoas que estão fazendo uso do óleo. Então, isso é uma coisa bastante interessante esse dado aqui, que aponta perspectivas interessantes para futuros estudos. Próximo, por favor. O comparativo do uso de medicações antes 6 meses e após a introdução, pelo menos 3 meses, do extrato da cannabis. O N, novamente, de 9. Né? Anticonvulsivante, antes usavam 4, após o uso, 1 faz uso. Antidepressivo, 9, 5 usam ainda. Ansiolítico, 8, 4 usa ainda. Indutor do sono, 5, 3 ainda usa. Neuroléptico, 8, 6 ainda usa. Estabilizador do sono permanece 2 e 2. Daqui a pouco tem um dado bastante interessante aí para discutir, né? Que a gente viu depois quando Então, veja só, gente. Isso aqui é uma coisa bastante interessante, que você começa a ver como é que os pacientes começam a se desmamar dos seus ansiolíticos, dos seus anticonvulsivantes, dos seus antidepressivos, neurolépticos e indutor do sono de maneira geral. Vão se livrando à medida que vai estabilizando o uso do óleo. À medida que aquela curva vai ascendendo e vai chegando lá em cima naquela curva do ideal. Quando ele à noite olha assim e vê Paris lá em cima. Isso é maravilhoso isso aqui, né? E durante o dia ele vê Afogado da Engazeira, Sertânia, Carnaíba. Eita, bora lá. Bom, aí isso aqui é que eu acho bacana, que é a autoavaliação, né? Quer dizer, autopercepção sobre o uso do extrato de cannabis. Por exemplo, sentiu melhora para iniciar e reconciliar o sono? 9 pessoas, de 9 disseram que sim, né? Diminuiu o uso de medicamento para dormir? Do grupo de 9, 7 disseram que sim. Começou e continuou a atividade física? Do número de 9, desse N de 9, 4 disseram que começou e 2 aumentou, quer dizer, deu um pico maior ainda, depois que turbinou, depois que fez uso começou a fazer uso do óleo. Isso aqui é autopercepção, isso é legal, isso não sou o médico, né, nem o cuidador que está dizendo isso, é o paciente que está utilizando o óleo, né? Melhorou o funcionamento do intestino, 3 do grupo que tinha problema, 2 disseram que sim, né? Os outros não tinham problema com o intestino, então continuou, beleza. Tá? Melhorou a cognição, compreendendo melhor as coisas. Do grupo de 4, 3 disseram que sim. Outros não tinham problema de cognição, estava tudo bem, beleza, continuaram, beleza. Mas dos que tinham problema, 4, 3 disseram que sim. Né? Estabilizou mais o humor, no grupo de 9 disseram que sim. Sentiu que reduziu a compulsividade e a fissura para consumir droga? De 9 disseram que sim. Isso é bacana, né? E sentiu melhora no apetite? Do grupo de 7, 6 que sim. Quer dizer, tanta melhora de comer melhor, diminui a compulsividade alimentar, se alimentar melhor, procurar melhor o cardápio, quer dizer, a melhora de uma maneira geral. Começou a ter mais cuidado com a alimentação? 9, 5 disseram que sim. Sentiu melhoras no relacionamento com os familiares e trabalho? 9 disseram que sim. 9 disseram que sim. Sentiu melhora do desempenho da atividade sexual? De 9, 2 disseram que sim. Conseguiu melhorar o cumprimento dos acordos firmados para o tratamento? No grupo de 7 disseram que sim. E sentiu redução dos sintomas físicos e comorbidades? No grupo de 2 disseram que sim. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa interessante, que é essa questão das comorbidades. Quer dizer, muitas vezes o paciente tem um comprometimento, tem um sofrimento mental, mas ele tem outras comorbidades físicas também, né? Por exemplo, tem um paciente desse aqui que ele tem uma patologia bastante grave chamada espondilite anquilosante. Quem sabe o que é isso? Que é uma doença reumática, né, de caráter também imunológico, em que ela limita as pessoas, que ela vai soldando as articulações e a pessoa fica meio que bloqueada e com muitas dores, não consegue se locomover. Isso foi uma melhora
assim, fantástica nessa pessoa. Ela pedala diariamente para o trabalho, não anda de ônibus, vai de bike. Levou 2 quedas, já se levantou e continuou fazendo as coisas. Quer dizer, isso e sem dores. E isso também diminui a dor. É bacana, porque tira o estresse da dor, que ninguém merece se acordar e dormir com a dor 24 horas. Né? Para dormir, se acordar com dor, se mexe na cama, dói. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Então, para finalizar, eu queria mostrar essa coisinha para você aqui, né? Que é o tratamento com óleo, com extrato da cannabis. Ele não é um tratamento isolado. Se a pessoa joga todas as suas fichas em cima do óleo, ele está perdendo tempo. Ele vai ter um sucesso mínimo. Mas se ele considera, por exemplo, que as causas do seu problema estão na raiz, ou seja, é estresse, é falta de sono, é relacionamento e pensamentos tóxicos, são as toxinas, falta de atividade física, deficiência de nutrientes, traumas, genética, inflamações, dieta pobre, digestão ruim. Se ele considera isso aqui como uma coisa que pode levar a isso aqui, como as manifestações de doenças cardíacas, desequilíbrio hormonal, ansiedade, pressão alta, obesidade, diabetes, alergias, depressão, câncer, fadiga crônica, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, se ele compreende bem isso aqui, beleza. Ele vai tentar agir aqui, para que essa coisa não se manifeste tão cedo nas pessoas. Todo mundo vai morrer, como já dizia o profeta. Mas ou vai sofrer, ou vai ter um infarto, vai ter alguma doença, vai se lascar, vai morrer, de maneira geral. Mas vai evitar que essa coisa chegue cedo por aqui, ó. Vai evitar que chegue cedo por aqui. Tá bom? Então, cuidar da saúde é cuidar da forma integral. Daí porque as atividades, outras atividades, além da atividade médica ou do óleo, é muito importante. A psicologia, atividade física, prática de esporte, dentro da sua limitação, alimentação, sono, dormir 8 horas por dia, passear, amar, torcer pelo Santa Cruz e chorar de alegria quando ele ganha. Na 4ª divisão, mas eu te amo. Aquele que é time, rapaz. Então é isso a vida, gente. A gente tem que se pegar com essas coisas, né, para poder fazer com que essas coisas fluam dessa maneira. Eu não acredito quando a pessoa chega para mim, doutor, eu quero usar o óleo para ficar bom. Eu digo, vai fazer o que mais? Né? Vai ficar em casa deitadinho, esse tipo de coisa? Não, então vai fazer outras coisas. Senão você vai perder seu tempo e dinheiro. Está caro o óleo, viu? Então, tem que ter uma mudança da política, dessa política proibicionista que o país está vivendo, porque as pessoas, a população em geral, tem acesso a um óleo bom, barato, de qualidade, e todo mundo veja para ir lá de cima à noite. É isso aí. Muito obrigado.